Olá, pessoal. Voltando para nossa aula, eu coloquei aqui uma tirinha de Chico Bento e a mãe dele. Quem foi meu aluno no primeiro ano vai lembrar do filme Tapete Vermelho que a gente assistiu. Quero que vocês leiam aí de casa a tirinha com a mesma entonação utilizada no filme, utilizando a variação linguística regional. Como vocês sabem, o Chico Bento é um personagem de Maurício de Souza que é uma representação de um garoto, né, de um menino caipira. E aí a gente tem uma conversa entre a mãe dele e ele. A mãe dele diz: Chico, você tá muito cabeludo, precisa cortar o cabelo. E aí Chico responde: Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga. Pessoal, depois de ler essa tirinha, eu faço a seguinte pergunta a vocês: o que é que provoca humor no texto? O que é que foi engraçado nessa história? Geralmente, nas histórias em quadrinhos, a gente se depara com a parte engraçada no final, porque é no final que o personagem vai quebrar todas as expectativas que a gente tinha quando começou a ler a história. Por exemplo, quando a gente começou a ler essa história em quadrinho, a gente pensava que ia tratar de uma conversa entre uma mãe que queria que o filho cortasse o cabelo e o filho que não queria cortar o cabelo. Até então, ninguém imaginava o motivo de Chico Bento se recusar a cortar o cabelo. E aí vocês começaram a perceber que esse motivo foi engraçado por quê? Porque Chico Bento utilizou um significado diferente do comum para se referir à palavra barbeiro. Chico Bento queria se referir ao mosquito, como vocês estão vendo aí na imagem, transmissor da doença de Chagas. E a mãe dele estava se referindo à pessoa que corta cabelos, né? Então, nesse caso, o humor no texto está nessa quebra de sentido, na utilização de um sentido não habitual para uma palavra ou uma expressão. Coloquei aqui uma foto de Elierton, porque, como vocês sabem, ele é professor de biologia, né? E tira muita onda com português, dizendo que biologia é a matéria mais importante, mas eu não concordo. E coloquei a foto dele para lembrar de uma coisa, uma reflexão que eu quero fazer, e até anotei aqui para poder ler para vocês. O questionamento: por que Maurício de Souza não escolheu outro personagem da Turma da Mônica para dar vida à tirinha? Por que aqui, ao invés de colocar uma tirinha envolvendo a mãe de Chico Bento e Chico Bento, ele não utilizou uma tirinha com a mãe da Mônica e a Mônica, por exemplo? Pessoal, o assunto da tirinha é uma doença, né, faz vítimas no Brasil, que é a doença de Chagas, e essa doença ela está relacionada, sobretudo, às condições habitacionais de algumas regiões do Brasil. Então, não sei se é do conhecimento de vocês, mas o mosquito da doença de Chagas, o barbeiro, conhecido assim popularmente, ele gosta de se esconder embaixo de pedras, nas frestas de casas, principalmente casas de pau a pique, e também no tronco das árvores. Então, a doença de Chagas é uma doença que acomete sobretudo as pessoas que moram na região rural, né, longe das cidades. Então, ele utilizou o Chico Bento porque o Chico Bento é o personagem ideal para ser protagonista dessa história. É um personagem que vive no ambiente rural. Então, por isso que ele faz parte dessa história em quadrinhos, certo? Mandem um beijo para Elierton aí, vai ficar com ciúme. Pessoal, a gente utiliza a língua, as palavras, as expressões, podendo dar um sentido diferente do sentido comum a essas palavras e expressões. Quando eu quiser utilizar na minha fala ou na minha escrita uma palavra num sentido que não é o sentido que está no dicionário, eu digo que eu estou utilizando um sentido figurado ou um sentido conotativo. Quando eu quero me referir a uma palavra utilizando o sentido que está no dicionário, eu estou utilizando um sentido real ou um sentido denotativo. Esse é o conteúdo da nossa aula. A palavra barbeiro, no sentido figurado, ela se refere ao animal que transmite a doença de Chagas, que é o nome popular do inseto chamado Triatome festans. A palavra barbeiro, quando quer se referir ao sentido real, aquele que está no dicionário, vai se referir à pessoa que exerce o ofício de fazer a barba e cortar ou aparar os cabelos, que é o que vocês estão vendo aí nesse slide. Tendo isso em vista, eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha que vai explicar a diferença entre o sentido figurado
e o sentido real em que as palavras podem ser usadas. Quando a gente utiliza a palavra no sentido real, nós estamos utilizando a palavra no sentido denotativo, ou seja, usando a palavra com o sentido comum do dicionário. Quando eu utilizo o sentido figurado, eu estou utilizando o sentido conotativo. Então, eu tenho uma conotação. Eu utilizo palavra cujo sentido foge do sentido comum. Na conotação, eu utilizo a palavra de um modo criativo, ou seja, dando outros significados fora os conhecidos para ela. Na denotação, eu utilizo a palavra de modo automatizado, ou seja, dando a ela um sentido que já é conhecido pelas pessoas. Coloquei aqui para vocês um mapazinho conceitual sobre linguagem. A linguagem pode ser denotativa, que é quando eu utilizo a linguagem, as palavras, as expressões no sentido do dicionário, no sentido real, como também pode ser conotativa, que é quando eu utilizo as palavras no sentido figurado, certo? A linguagem denotativa apresenta um sentido não figurado e ela é o oposto das palavras utilizadas na linguagem conotativa, que é quando eu utilizo as palavras no sentido figurado. Detalhe: quando é que eu vou utilizar as palavras no sentido denotativo? Quando eu escrever textos não literários. Quando é que eu vou utilizar a palavra no sentido conotativo? Quando eu escrever textos literários. Professora, eu não estou entendendo nada. Vamos fazer uma associação. O texto literário é aquele que visa entreter o leitor. Ou seja, a gente chama de texto literário aquele que serve para divertir as pessoas. A tirinha, uma história em quadrinhos, é um texto que é utilizado para divertir ou para informar as pessoas? A tirinha que a gente acabou de ler, ela serviu para divertir a gente, para contar uma piada, para ser engraçado, ou serviu para nos informar? Vocês vão responder que esse texto serviu para nos divertir. Então, esse texto é um texto literário. A tirinha lá do Chico Bento com a mãe dele é um texto literário, porque ele quer divertir o leitor. Qual o tipo de linguagem que eu utilizo em textos literários? Linguagem conotativa. O texto não literário, professor, o que é? É um texto que visa informar o leitor. Nesse texto, as informações são passadas utilizando palavras empregadas no seu sentido real, no sentido que está no dicionário. Então, qual o tipo de linguagem que eu utilizo num texto não literário? Linguagem denotativa, certo? Ficou dúvida sobre isso? Certamente muitas, né? Mas vamos ver aqui alguns exemplos. Vocês estão vendo aí, né, uma manchete, isso é uma notícia, que foi o último conteúdo que a gente estudou em sala, e a manchete diz assim: mulher morre dias após passar por procedimentos estéticos em BH, em Belo Horizonte. Esse texto ele foi publicado em um jornal, ele é uma notícia, ele está transmitindo informações. Então, não preciso ler o texto para entender que as palavras nesse texto foram utilizadas em seu sentido real, certo? Em seu sentido não literário, em seu sentido denotativo. Ao contrário dessa música de Luan Santana, né? Te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Como é bom poder te amar, certo? Então, nessa letra de música, a gente tem as palavras utilizadas no sentido figurado, no sentido não real, certo? Então, a gente tem uma linguagem conotativa. Coloquei aqui para vocês para facilitar. O texto não literário, ele vai divertir o leitor. Então, são exemplos: os poemas, os romances, os contos, as novelas, as lendas, as fábulas, as letras de música e as histórias em quadrinho. Todos esses textos, eles querem divertir a gente. Então, se eles querem divertir a gente, eles são textos literários. E a linguagem empregada nesses textos é uma linguagem conotativa ou linguagem figurada. No segundo exemplo, nós temos textos não literários, que são os que visam informar o leitor. Então, tudo que for escrito para nos informar é um texto não literário. São exemplos: as notícias, os artigos, os textos didáticos,
as palavrinhas lá no dicionário, as propagandas publicitárias, os textos científicos, as receitas culinárias e os manuais. Então, todos esses textos, eles visam informar. Então, se o texto quer informar, ele vai ser um texto não literário e vai utilizar uma linguagem denotativa, ou seja, vai utilizar as palavras no seu sentido real, no sentido que está no dicionário. Coloquei aqui para vocês, para terminar essa aula, né, uma outra história em quadrinhos, só para a gente refletir e rir um pouco. Diz assim: você deve ser o paciente que acredita ser o Google, é isso? Segundo o diagnóstico que me passaram, o seu caso é irreversível. O paciente responde: você quis dizer irreversível. Então, pessoal, essa tirinha aqui aborda o diálogo entre um médico e um paciente. E aí, se vocês perceberem, esse paciente está com camisa de forças. Ele está com as mãos presas ao corpo, porque ele é encarado como uma pessoa louca. No final, a gente vai entender por que ele está com essa camisa de forças, né? Porque ele é louco ao ponto de querer corrigir todas as pessoas. E aí, quais foram os sintomas com os quais ele chegou no hospital? Ele chegou no hospital com o sintoma de querer corrigir todo mundo. Por isso que o médico disse que ele acreditava ser o Google, ou seja, essa plataforma que tem a resposta para todas as nossas perguntas. Então, assim, essa é uma reflexão. Quantas pessoas, né, na nossa vida querem ser o Google pra gente, querem nos corrigir, né? A professora de português faz um pouco isso às vezes, mas é só para pegar no pé. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que a linguagem e a língua, se bem utilizada, ela pode ser um instrumento ao nosso favor. Então, mais do que falar corretamente, a gente precisa saber o que falar e a hora em que falar. Esse é meu recado para vocês. Façam um bom uso da nossa aula e até a próxima semana. Beijo. Tchau.